Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa ter um entendimento claro. Ser simplesmente uma pessoa moralista, dizer para os outros o que fazer, mas nós não fazermos, é terrível. E o religioso é pior do que o moralista. É isso que a gente precisa entender. Porque ele se acha como a espada de Deus, como a palavra de Deus, mas não é diferente do moralista. Conhecendo, compreendendo a vontade de Deus, pelo menos na teoria, não faz disso algo prático na sua vida. E quando a gente é religioso ou quando temos atitudes religiosas, é o que fazemos. Dizemos o que fazer, queremos impor às pessoas o que fazer, mas nós mesmos não vivemos segundo o que nós falamos, não sendo diferente do moralista. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 17 até o 24, ele afirma: Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O que a gente precisa entender é isso, não é uma questão de ser religioso. Paulo está expondo na carta aos Romanos que não existe justo nenhum sequer, que todos pecaram, morreram, estão destituídos, separados de Deus, mortos nos delitos e pecados. E que não é uma questão de dizer para os outros o que fazer, não é dizer que também conhece a Deus, conhece as Escrituras e querer impor às pessoas, mas não fazer. Não importa, não interessa. O que a gente precisa entender é: o nome de Deus é glorificado através das nossas vidas, ou na realidade nós desonramos a Deus por causa da maneira como vivemos. Não é uma questão de conhecer, é uma questão de como vivemos, a motivação pelo qual fazemos as coisas. Entender isso é importante demais para nós, pois é isto que vai nos conduzir ao processo de amadurecimento, de conhecimento, de entendimento da vontade de Deus. Não é uma questão só de dominar as Escrituras, saber o que ela afirma, saber o que Deus diz, mas o que a gente precisa entender é que as Escrituras elas existem para nós, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos conduzir no caminho de justiça, para nos levar a conhecer e compreender a vontade de Deus. As Escrituras não são para os outros, mas para nós, para ser instrumento, ou seja, a espada que vai, identifica, mostra, separa e nos conduz ao conhecimento, entendimento e a vivermos a vontade de Deus. Só isso. Nada mais, nada menos que isso. A palavra de Deus não é para os outros, para nós. Por isso, nós não podemos simplesmente querer ser religioso e achar que Deus se agrada disso. Pois se as nossas atitudes não traduzem o que nós falamos, nós simplesmente estamos blasfemando ou, na realidade, não glorificando o nome de Deus. Temos que andar na vontade de Deus, temos que conhecer a vontade de Deus, temos que ser instrumento de justiça, expressão da graça e do amor de Deus neste mundo. Revelar as suas virtudes, andar segundo o ensino de Cristo, usar das Escrituras para nós, para nos corrigir, para que a gente seja luz e expressão viva de nosso Deus, para que andando por fé, entendendo que fomos capacitados para rejeitar as obras das trevas, possamos glorificar a Deus e não simplesmente ser religioso e querer impor a nossa religião para as pessoas. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e que viva a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.